Olá, aqui é o Luiz Algarve. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o estresse. Você deve estar passando, ou já deve ter passado em algum momento, situações de estresse na sua vida. Então você conhece, você sabe como que é. Eu tenho recebido para sessões de coach muitas pessoas, empresários ou não, colaboradores de empresas, que têm reclamado, têm contado muitas situações as quais eles estão passando de estresse, seja na vida pessoal, na vida profissional, com seus projetos, ou em suas empresas, ou com liderança de equipes, gestão, no batimento de metas, enfim. E isso é muito comum hoje em dia. Por quê? O estresse ele é considerado hoje, se não o mal do século, se não o principal mal do século, um dos principais males do século, por conta da sociedade moderna que a gente vive hoje. Essa correria das empresas, essa alta competitividade, essa busca por metas cada vez mais desafiadoras, enfim. Tudo isso vai causando nas pessoas uma certa necessidade de adaptação, uma certa pressão. A palavra estresse, ela vem do inglês da palavra stress. Stress significa pressão, tensão. Tá? Pode-se definir como estresse um conjunto de reações fisiológicas necessárias para adaptação a novas situações, tá certo? Contudo, essas reações orgânicas de ordem psíquicas e físicas, elas causam um certo desequilíbrio no nosso organismo e também desencadeia alguns fatores psicológicos, né, que podem ser prejudiciais, dependendo da intensidade e da duração que isso acontece. Tá? Em 1936, um cientista húngaro conhecido como Hans Selye, ele submeteu alguns grupos de cobaia a situações externas de estresse. Tá? E ele pôde perceber que eles apresentaram resultados diferentes conforme o nível de estresse ao qual elas foram submetidas. E com isso ele pôde dividir essa questão do estresse em 3 fases, sendo uma primeira fase de alarme, uma segunda fase de resistência e uma segunda fase conhecida como esgotamento. Sendo que essa fase de esgotamento seria a fase crítica do estresse, seria a fase onde surgem as doenças, onde essas cobaias começaram a apresentar úlcera, hipertensão arterial, artrite e diversas outras doenças físicas originadas por conta desse nível de estresse e do período de duração quais elas foram submetidas. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer para você é que o estresse ele não é de tudo ruim. Por quê? Ele depende, então, da intensidade e da duração o qual a pessoa é submetida. Ele faz com que nós criemos resistência para uma nova adaptação, para novas adaptações a novas situações. Ou seja, ele nos tira da zona de conforto e nos promove o nosso desenvolvimento. E isso é uma coisa legal, super positiva. Porém, quando isso passa a ser de uma forma caótica, desordenada, quando isso passa a ser de uma forma agressiva, duradoura e muito intensa, faz mal. O sujeito entra, né, você pode entrar numa fase do esgotamento, o qual isso vai trazer consequências drásticas, tanto psicológicas, né, podendo levar o indivíduo até a depressão, quanto também físicas. Tá certo? Então falar que o estresse faz mal é tanto quanto falar que a água faz mal. Só porque algumas pessoas se afogam na água, não quer dizer que ela é ruim. Tá certo? Então, o que a gente precisa ficar atento, que você precisa ficar atento a partir de agora, é o nível de estresse. Tá? É o seu nível de estresse, o seu nível de resistência. Se ele vai ser positivo, quando ele te fornece até uma adaptação, uma resistência ao meio, te tirando da zona de conforto e te levando para um nível de desenvolvimento legal, então isso é saudável, mas quando ele promove esse esgotamento, daí é fim do jogo. Daí as consequências são drásticas, tá? Então esse é o recado que eu tinha para dar hoje para você. Espero que você tenha aproveitado isso. Curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente
Tem muita gente que deve estar precisando, que está passando por situações de estresse e não está entendendo o que está acontecendo, não está entendendo, não está conseguindo se situar em qual nível que ela está, tá certo? Então, a dica de hoje é essa. Sucesso a todos e até mais.